E aí, meu amigo do Sport Like, vamos ver essa treta aí que o Neto criou aí com o Flamengo. O Neto falando aí sobre o Hugo, né? O Hugo, que é um jogador negro, né? Que lá no Flamengo teve indas e vindas, né? Foi pra Europa, lá em Portugal, não deu certo. E agora se encontrou aí no Corinthians. E o Neto fez umas críticas pesadas aí sobre o Flamengo. Mas a gente vai ouvir aí a fala do Neto, depois a gente vai ouvir também o Felipe Luiz, que foi perguntado na coletiva de ontem sobre os garotos do Ninho do Urubu e sobre essas falas do Neto aí. Mas vamos primeiro ouvir o que foi que o Neto falou. Se fosse o Corinthians, se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, o que aconteceria numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo? Com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. O jovem tomava umas canjibrinas. Quem não toma? Quem não bebe? Quem nunca fumou uma maconha? Quem nunca tomou uma vodka? Quem nunca fumou um cigarro? Quem nunca tomou uma multa de trânsito? Quem nunca brigou com a mãe, com o pai, com o irmão? E quem nunca falhou? Só ele. E o Papa ele e o Cacica e o Zeca. O Cacique Zeca, que nunca falou, que tem 18 fios. E aí, ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. Tá no Flamengo, já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Ninguém fala. O último fez acordo agora, um menino que era goleiro e que estava sendo pretendido por um monte de clubes. E aí fizeram num acordo sigilo. É sempre sigilo para rico. Rico sempre gosta de sigilo. Não é verdade? Isso é uma coisa que é natural. Né? E aí, ninguém fala nada. Quando os cariocas vão falar do Hugo... Mas uma coisa eu gostaria de falar. Por favor. Precisou trocar a diretoria para fazer esse acordo com a família. Porque a diretoria antiga não queria fazer acordo. Aliás, contestava os acordos quando o Ministério Público propôs um acordo. Então, a diretoria que assumiu fez questão, de um dos primeiros atos, resolver essa questão que era uma vergonha para o Flamengo. E o YouTube? É polêmica, né, pessoal? O Neto, quando fala, é polêmica, mas o paparazzo rubro-negro fez a pergunta pro Felipe Luiz na coletiva. Perguntou sobre os meninos do Urubu e perguntou sobre essa questão aí do Neto. Vamos ouvir aí o que foi que o Felipe Luiz falou na coletiva depois dessa pergunta aí do Paparazzo Rubro-Negro. Boa noite, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro e revista Placar. Hoje completavam 6 anos que os meninos não estavam mais com a gente. Queria que você relatasse como estava a sua cabeça pensando nesse dia, nesse jogo aqui no Maracanã, num dia tão triste. Uma outra questão, que se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos ontem na televisão, e ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora porque o Flamengo é um clube porque ele era negro.
chamou o Flamengo de um clube racista, com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo, é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje de manhã até falei com 2 pais, o pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time. Eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz, porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal uma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. E aí, meu amigo, é de tirar o chapéu para esse homem aí, nesse treinador do Flamengo. O cara tem uma elegância incrível, respondeu com classe, jogou a bomba aí para cima do Neto, né? Falou que o Neto deve se retratar, que deve ter falado besteira, mas quem entrou também nessa treta, nessa polêmica também foi o Mauro César Pereira. Ele fez as críticas aí pro Neto e mostrou aí o ponto de vista e mostrou também na prática que aquilo que o Neto falou não é verdade, porque o Flamengo teve vários jogadores negros que vestiram a camisa do Flamengo. E não é por causa que o Hugo é negro que ele foi afastado do Flamengo. Não tem nada a ver. O Mauro César desmente essa inverdade aí que o Neto falou. E também ele falou muito bem, né, do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz foi muito bem na coletiva, soube responder as perguntas com classe, foi muito elegante. Mas vamos ouvir o que o Mauro César Pereira falou sobre esse assunto. Sobre o Neto, cara, eu gosto muito do Neto, cara, eu me dou muito bem com ele. Sei que ele é muito eloquente, às vezes se excede um pouco, mas é uma bobagem. Você falou isso aí, é uma bobagem. Na realidade, o Hugo, até eu falava sobre isso nessa live na sexta-feira, o Hugo, ele foi um goleiro que surgiu do Flamengo, era o quarto goleiro. Você é o quarto goleiro porque você não está se destacando em relação aos demais. Aí ele entra numa emergência, naquele jogo lá na pandemia, quando o Palmeiras vai bem, ganha espaço, faz outros jogos bem. Depois ele perde espaço, ele comete erros, ele elimina o Flamengo da Copa do Brasil, ele encomenda a eliminação, falhando no último lance do jogo com o São Paulo no Maracanã. Estava empatado, estreia do Rogério Ceni como técnico, o Flamengo jogava melhor, jogou melhor, o jogo estava empatado e ele foi driblar o Brenner, atacante do São Paulo, dentro da pequena área, perdeu, tomou um gol, o Flamengo perdeu o jogo. E foi eliminado depois no jogo de volta, chegou aqui já em São Paulo precisando de um resultado, de uma vitória, acabou sendo eliminado. Quando veio o Paulo Souza se encantou com ele, goleiro alto, envergadura, jovem, bem alto, né? E deu várias oportunidades. E o Hugo falhou muitas vezes. Teve um jogo que ele brilhou muito. O Fla-Flu 2-1 Flamengo, foi massacrado pelo Fluminense e ele fechou o gol. Mas ele foi muito mal inúmeras vezes. Ele estava muito marcado pela torcida. E não faltaram a ele oportunidades. Aí ele vai emprestado para o futebol português e não conseguiu chamar a atenção de nenhum clube. Ficou lá emprestado e bateu e voltou.
Quando o Corinthians o contrata, ele é um goleiro que não tinha muito valor de mercado. Acho até que poderia ter cobrado um pouco mais na negociação Flamengo. Poderia botar um pouco mais, mas não muito mais do que aquilo. Ele está reconstruindo a carreira dele no Corinthians. Então, cara, deixa ele seguir a carreira dele. Que bom que surgiu um outro clube grande, que o abrigou, ele está saindo bem, se identificou, que ele siga lá e seja feliz. O Flamengo segue sua vida, o Hugo segue sua vida. E o Corinthians vai lá com o Hugo. Eu sempre cito o Renato Abreu. O Renato Abreu foi um jogador importante para o Flamengo em dado momento, durante várias temporadas. E o Renato Abreu, um jogador que o Corinthians não queria mais. E no Flamengo ele se destacou. E essas coisas acontecem. Então não tem que ter bronca, não tem que ter raiva, não tem que ter nada. O Hugo segue o caminho dele, o Flamengo segue o seu caminho. E estamos conversados. Agora, se o Neto falou esse tipo de coisa, aí eu sinceramente lamento. Porque é uma bobagem. O Flamengo tem vários jogadores negros, pelo amor de Deus. E não se trata um clube dessa maneira. Não existe isso. Esse clube de esquerda, esse clube de direita, esse clube é isso. Tá? Porque o clube não é formado por uma pessoa, por um pequeno grupo de pessoas. O clube de futebol, ele é plural, ele tem gente de todo tipo. Vai ter, de repente, um racista no meio, vai ter, de repente, uma pessoa preconceituosa, homofóbica, vai ter. Mas não significa que o clube todo seja. Inclusive, até fico muito à vontade, porque eu estava no estádio trabalhando naquele jogo lamentável, há quase 11 anos, Grêmio e Santos, em que o goleiro Aranha do Santos foi xingado de forma racista e se manifestou, reagiu com toda a razão. E no dia eu falei e mantenho. Muita gente, o Grêmio é culpado. Eu falo, gente, o Grêmio não pode controlar o comportamento dessas pessoas que compram ingresso e entram aqui. Se fosse presidente do clube, o que você faria? Você vai adivinhar que o cara vai comprar ingresso, vai lá fazer isso? Então a punição é para a pessoa. Se o clube for conivente, se o clube comprovadamente apoiar esse tipo de reação, como acontece lá no Valência em alguns casos, e eu não generalizo também, achar que todo mundo lá em Valência é assim, todo mundo que torce Valência é assim, não, mas tem um núcleo grande ali de pessoas que agem dessa maneira, e o clube foi conivente. O clube foi conivente. Mesmo assim, eu não vou nunca generalizar, porque certamente tem gente lá que torce pelo Valência, que ama o clube e que repele esse comportamento. Você acha que toda uma sociedade pensa assim? Não, peraí. Um pouco demais, né? E até pretencioso, porque você não está lá, não convive, não conhece pessoas de lá para poder afirmar um negócio desse. Então, eu sou contra essa coisa, totalmente contra a generalização. Agora, o Flamengo tratar o Flamengo dessa forma, o Flamengo tem grandes jogadores pretos que foram... Morreu recentemente um deles, Adílio, grande ídolo do Flamengo. Hoje tem o Gerson, tem o Wesley. Hoje jogou o Everton Araújo, vários jogadores. Isso é uma bobagem, é uma bobagem. Então, acho que o Felipe foi extremamente elegante na pergunta do Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Foi muito elegante, a resposta correta, sem atacar, sem rebater. Muito bem, muito bem. Gostei da entrevista. Gostei mais dessa entrevista do que de outras aí, que o pessoal fica meio maravilhado. Ele teve personalidade, bancou uma posição, teve coragem. Não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, né? Foi o que ele falou, matar no sentido de esgotar o jogador, né? E vai seguir. E aí, agora eu quero te ouvir. O que você achou aí dessa polêmica aí do Neto, falando do Flamengo, falando do goleiro Hugo aí, que não foi prestigiado no Flamengo? Queria ouvir tua opinião. Vocês acham que o Mauro César tá certo, o Felipe Luiz deu uma boa resposta e que o Neto tá certo? Quero ouvir vocês aí. Deixa nos comentários aí, quero ouvir os comentários de vocês. E se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostam do nosso trabalho, aproveita aí, deixa o like, que o like é muito importante. O like enganja aí o nosso vídeo para mais 5 pessoas e você está colaborando conosco. Aproveite e se inscreva no canal e até a próxima, galera.